Bom, começando a falar um pouquinho do jogo, né? E trazer aquela análise que você gosta aqui. Bom, o Atlético ele teve dois tempos distintos. Mas, Jeves, mas você não falou isso outro dia? Pois é uma tônica que se repete, né? Novamente o Galo não tem um primeiro tempo interessante, novamente tem dificuldades com criação no primeiro tempo, falta de variação tática, sofre com a defesa, sofre com a falta de marcação e tem que tentar buscar o resultado no segundo tempo. Como disse o Johnny Willian aí, uma hora ia dar ruim. Não é sempre que a gente vai conseguir é, não é sempre que a gente vai conseguir buscar o resultado. Não vai virar todas as partidas. Para vocês terem ideia, em 6 jogos de 8 no ano, o Galo saiu atrás do marcador. Em 3 conseguiu a virada. Em outros conseguiu empate, contra o Norte, por exemplo, contra o Betim, né? Mas assim, ficar esperto aí, pô. Sair atrás todos os jogos, praticamente? 6 de 8 é quanto? Cadê os matemáticos de plantão aí? Quantos por cento? É, 80%? Pelo amor de Deus, véio, não dá não. Nós estamos falando ainda de Campeonato Mineiro e início brasileiro. No brasileiro a gente saiu atrás contra o Palmeiras e contra o Bragantino, 100% dos jogos. No Mineiro saiu atrás contra o Pouso Alegre, contra o Cruzeiro, conseguiu virar as duas. Contra o América, empatou. Contra o Norte, empatou. Contra o Betim, não é isso? Empatou também. Então, assim, peraí, né? Vamos equilibrar as coisas. Então, assim, um primeiro tempo muito ruim do Atlético, um primeiro tempo onde os números mostram a diferença entre os dois clubes, né? Até jogando luz aqui sobre algumas estatísticas do primeiro tempo. O Galo teve somente 2 chutes, o Bragantino teve 10, o Everson salvou 3. Não é milagroso o Everson, não adianta culpar o Everson pelo gol, porque ele não teve nenhuma culpa, né? Foram 3 escanteios pro Bragantino. O Bragantino trocou o dobro de passes do Galo. Teve mais desarmes que o Galo. Enfim, né? Foi um jogo onde você vê o mapa de calor dos dois times. O Bragantino no campo de ataque, nas 3 fases do campo de ataque, nos 3 setores, corredor central e esquerdo e direito, e o Atlético na defesa, é onde o mapa de calor do Galo foi mais quente, né? No segundo tempo, o Atlético mudou um pouco de postura, né? Eu ainda vou falar de cada jogador, mas o Galo mudou um pouco de postura. A entrada do Coelho deixou o time mais agudo, mais veloz, mais ligado no ataque, né? Então o Coelho é um jogador que incendeia, né? É o ponta que a gente tem que realmente consegue incendiar. E ele sempre vai muito bem. Ele teve um lance que deram a falta lá, que ele colocou por cima do goleiro, botou uma bola no travessão, criou várias chances. Então, o Coelho, para mim, destaque aí do segundo tempo, foi bem, né? Aproveitou. O Igor Gomes, querendo ou não, ainda teve um lance no final do jogo ali que eu falei, putz, não é possível. Ele foi dar um passe assim totalmente displicente e isolou a bola no último minuto, né? Mas assim, o Igor Gomes é um jogador também que dá essa tração, né, pro meio-campo. Não fez uma grande partida, mas ele fez uma partida mais interessante do que vinha fazendo ali o Bernard, por exemplo, né? Então, eu acho que assim, o Atlético ele teve algumas coisinhas ali no segundo tempo, mas não foi o suficiente para a gente conseguir nem empatar o jogo, né? Muito pela questão também da deficiência de finalização. Diga-se de passagem, se vocês acompanharam o treino do Cassierra de finalização, aí nas redes sociais aí do Bica Galo e tudo mais do Atlético, meu Deus, o cara é bom, viu? O treino de finalização do cara é um repertório, uma precisão, é o que a gente está precisando aqui de fato, né? É dessa precisão de finalização. O time às vezes consegue chegar, mas na hora de finalizar é aquela água de batata, né? A zaga, novamente ali, eu acho que o Juan não vai tão mal, né? Acho que o Juan é um jogador que tem mais participação, é mais vivo ali na zaga, aparece mais, vibra mais, corre mais, e o Alonso é aquela coisa de sempre, né? Henry Mosqueira, do Bragantino, deu um calor danado no lado direito da defesa do Atlético, especialmente no Preciado. O Preciado deve ter sonhado com o Mosqueira, né? O Mosqueira é um jogador muito rápido, muito driblador, agudo, vai para cima o tempo todo, corre o tempo todo, né? Bagunça realmente. E o Preciado, na minha opinião, não fez uma boa partida, especialmente pelo lado defensivo, né?
Claro que é o início de temporada, é um jogador que eu pedi a contratação dele aqui, não é de hoje, né? Então eu já conhecia o futebol do Preciado, né? Porém, é um jogador que vem ainda se adaptando ao local, se adaptando ao time, aprimorando a parte física, e o próprio Diogo Alves falou sobre isso, daqui a pouco eu vou colocar os cortes dele aqui também. Então, acho que o Preciado é um cara assim que ele não foi bem, mas tem muita margem de melhora. É um ótimo lateral e eu tenho certeza que vai dar certo aqui no Galo. Eu vi até em alguns momentos algumas pessoas comparando o Preciado com o Natanael. Eu falei, gente, não se compara, não sentam na mesma mesa. Vocês vão ver. O início tá sendo um pouquinho mais um pouquinho mais trabalhoso. Olha o superchat aí, Jéssica Assunção mandou R$10 pra gente no superchat. Que beleza, hein? Aê, Jéssica, que beleza, hein? Obrigado, viu? Superchat aberto, viu, gente? Se vocês quiserem mandar aí, Jéssica mandou um bom dia aqui também pra gente. Valeu, tamo junto, ó. Se quiser mandar o superchat no canal do Jefferson, tá liberado aí, viu? À vontade. E o Live Pix é aqui e no link que tá aí pra vocês. Deixa eu ver se o link tá aí. A mãe sempre joga o link pra gente aí, ó. Deixa eu fixar ele aqui. Pronto, agora o link do Live Pix. Deixa eu ver aqui. Cadê a gente? Aqui, ó. Substituir mensagem fixada. Pronto, o link do Live Pix está disponível aí. Quer deixar seu desabafo, quer deixar sua mensagem? Pode ficar à vontade, tá? Antônio Celso pedindo para ler uma das mensagens dele. Meu amigo, tem um monte de mensagens aqui, ainda não vi a sua, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Os caras fazem o mais difícil, acerta a trave e erra. É mais fácil acertar o gol do que a trave, certamente. É um bom ponto. Acho que aqui foi uma mensagem que você mandou, né, meu amigo? Tamo junto. Luiz Ricardo perguntando se... cara, eu não sei, viu? Eu reparei isso também durante a partida, né? Com o rádio ali. Acho que não deve dar nada, não. Porque não tem como provar que tava falando com eles, né? O proibido não é ele falar no radinho. O proibido é ele se comunicar com a comissão técnica e com o time, né? Mas o repórter do campo tava falando que ele tava falando tão alto lá do camarote que ele tava, que dava dando pra ouvir no campo. Então, acho que não tem nada a ver, não, tá? Bom, então voltando aqui, análise dos jogadores aqui. Eu não gostei muito da partida do Preciado, mas eu tenho certeza que ele vai crescer, tá? E o Diogo Alves, inclusive, falou sobre essa situação. Eu acredito que o Ângelo precisa retomar um nível natural. Ele vinha de algum tempo de inatividade, chega num país onde se enfrenta com extremos da qualidade do Henry Mosquera, por exemplo. Então, seguramente não é tarefa fácil se adaptar, se acomodar e retomar o ritmo que é natural dele. Vocês não tenham dúvida, o torcedor pode ficar tranquilo em relação ao jogador em específico, porque é um jogador que seguramente vai poder dar, inclusive, através de sua grande capacidade física, coisas bastante positivas ao Clube Atlético Mineiro. Falando do Preciado, então, o Diogo Alves, que analisou também essa situação e disse por que ele usou tantas bolas longas, tentando explorar o Renan Lodge, o Preciado, e falou sobre essa estratégia também a Galo TV. Conhecendo o Red Bull, e a gente, como corpo técnico, já veio 3 ou 4 vezes aqui, e as outras vezes foram muito piores. O Diogo, ele é brasileiro, viu, gente? Mas ele tem um sotaque gringo, que tem muito tempo que ele deve trabalhar fora, mas ele tem um sotaque gringo que é até engraçado. Que o Red Bull tem uma rede de clubes que joga dessa maneira, independente de treinador, joga de maneira muito agressiva, que individualiza, não é que hoje eles individualizam sempre, e muitas vezes ocasionam muitas situações de gol através de roubos, sobretudo nos inícios do adversário. Então, a questão da bola longa, em certo momento, ela foi parte daquilo que a gente imaginava como estratégia, por uma questão meramente numérica. Se é uma equipe que te pressiona com 6, 7 jogadores, a última linha deles fica exposta. E a gente precisava colocar essa bola mais rápido no campo contrário para poder, de fato, tentar elaborar algum jogo ofensivo numa zona que ela era muito mais benéfica para nós, porque o grau de agressividade do Red Bull baixa nessa zona, do que fazê-los aquilo que eles são os melhores. A gente sempre entra numa discussão de que eles são muito bons numa coisa, eu ainda não tenho claro essa cena. Então, como eles são muito bons e têm feito muitos gols nos campeonatos, recentemente a expulsão do jogador do Coritiba acontece uma pressão alta da equipe do Red Bull. Então, basicamente, era tentar levar o jogo para o cenário onde eles não eram melhores, e sim, talvez, fôssemos nós. Também é claro, de característica dos jogadores que iniciaram o primeiro tempo, jogadores de um controle de bola maior, obviamente ficaram desfavorecidos por tantas bolas longas que a gente acabou usando como parte do plano. Muitas vezes, os treinadores acreditam que com esses mesmos jogadores você pode solucionar alguns problemas
que previamente você sabe que seria muito difícil. A gente conseguiu enxergar isso rápido no intervalo, fazer as trocas e trazer a energia necessária para poder competir contra uma equipe que, assim como o Claudio falou, segue invicta, sofreu um gol em 7 jogos e, sem dúvida nenhuma, é uma equipe que vem despontando nesse início de calendário, sobretudo pela juventude que tem dentro do campo, como uma das mais relevantes para esse começo do campeonato. Ele explica bem, né? Ele explica exatamente o que ele quis fazer ali, apesar de ter sido somente essa estratégia que o Atlético utilizou. E ele falou também sobre esse ponto, né, do Atlético tá sempre começando atrás nas partidas. Do placar, por exemplo, são 5 jogos seguidos assim, e dos 8 na temporada, 6 o Atlético saiu atrás. Quem sai atrás no marcador, a gente sabe da dificuldade para conseguir, algumas vezes conseguiu, hoje já não, né? Perde a invencibilidade. Como que vocês estão vendo essa situação? Mais uma vez isso aconteceu. Primeiramente, Cláudio, que eu não sabia, de fato, dessa informação, que, a meu ver, me parece bastante coincidente. Eu acho que não tem a ver com uma questão postural, eu acho que é uma questão bastante ocasional. Ao mesmo tempo, eu prefiro ver o outro lado da ação, é de que nos últimos jogos a gente conseguiu remontar partidas, assim foi um clássico, assim foi contra o Palmeiras. Eu acredito que hoje, de certa forma, em algum momento do jogo, não sei se ameritávamos a virada, como foi em outros jogos, mas acredito que a equipe fez o segundo tempo com uma postura bastante diferente daquilo que foi o primeiro, e não sei, talvez acredito que merecesse uma sorte maior, talvez um empate. Fala, Gives, lembra que te falei ontem da informação do Fred e do Cante? Parece que o Fred vai rescindir mesmo e até pelo teto salarial da equipe e o número de estrangeiros. Lomonaco, por favor. Boa, Matheus, eu já vou comentar sobre essa parte de mercado, tá bom, meu amigo? Obrigado pelo Live Pix. Como resultado que nos manteria uma invencibilidade bastante importante. O Red Bull é uma equipe hoje segue, assim como o Bahia, como as duas equipes que mantêm essa série num calendário, como eu sempre falo, um calendário bastante difícil. E diga-se de passagem, né, o Atlético, ele... Acredito que o Ângelo precisa... E diga-se de passagem, o Atlético, ele ainda perdeu essa invencibilidade, né, e o Red Bull Bragantino, como disse o Diogo, junto com o Bahia, são os 2 únicos times da Série A que ainda não foram batidos no campeonato em 2026. Não só no Brasileiro, mas também nos seus campeonatos regionais. E diga-se de passagem ainda, o Bragantino, que disputa o difícil, mais competitivo campeonato do país, que é o Paulista, só levou um gol. Um gol na temporada. Então, assim, não perdemos para um time ruim, não. Mas a questão que preocupa mais não é exatamente o resultado. O que preocupa mais é a atuação, né? E esse ponto do Atlético jogar sempre melhor no segundo tempo, o Diogo também falou sobre isso. Eu sei que o nosso futebol ele é maluco, ele é imediatista e basicamente a derrota, o resultado influencia muito na vossa análise, na nossa análise muitas vezes, e a gente precisa ser muito frio, porque senão a gente entra em colapso, quando acredito sinceramente que não é momento para isso. Acredito hoje que a gente foi superado no primeiro tempo por um adversário muito mais agressivo do que a gente, e volto a falar, a gente já imaginava esse cenário, o que a gente imaginou era que fosse um jogo muito difícil, que a gente precisaria ser apoderado de segundas bolas, do jogo de duelo, do jogo de disputa, proposto pelo nosso adversário, não é que foi proposto pela gente, e a gente não pôde, isso é fato. A gente tenta arrumar, e eu acho que a gente faz o segundo tempo, se não tão bom quanto os jogos recentes, mas à altura daquilo que é o nosso padrão. Aí sim, daquilo que é o natural do Clube Atlético Mineiro nessa temporada. Pronto, então o Diogo aí trazendo aí as opiniões dele, né, os nossos cortes aqui, nossa produção mandou pra gente aqui. Mas assim, de qualquer maneira, acho que a atuação do Galo não foi uma atuação boa, e a atuação do Bragantino foi uma atuação de um time que queria muito mais a vitória, né? E passando por cada jogador aqui, o Everson, ele fez o que deu para fazer no gol, não teve nenhuma culpa absolutamente, inclusive salvou outras bolas importantes. Alan Franco, Juan e Júnior Alonso. O Juan, para mim, é um jogador mais pujante dessa defesa, um jogador que mais dá combate, que mais participa ali, de fato, dessa parte da defesa, né? Mas não é efetivamente também um zagueiro assim super confiável. O Alonso, apesar dele ter tido uma nota aqui no SofaScore de 7,
Ele teve 3 interceptações, 3 cortes, um chute bloqueado, 2 recuperações, ganhou todos os duelos por baixo e 2 duelos de 5 em cima. Então, o Alonso, com as deficiências de sempre, que são as aéreas, né? Quase sempre ele perde a bola aérea, mas pelo chão ontem foi um jogador mais firme, tá? O Juan também tem bons números aqui, teve 12 contribuições defensivas, uma interceptação, 9 cortes, é um zagueiro que é rebatedor, tipo o Vitor Hugo, mas eu acho um pouco mais técnico, 2 chutes bloqueados, uma recuperação e fez 2 faltas, tá? O Alan Franco, que jogou praticamente terceiro zagueiro, né? Também fez uma partida interessante defensivamente, 3 interceptações, 3 cortes, 3 chutes bloqueados, 2 recuperações, ganhou 3 duelos de 5 disputados por baixo e 2 aéreos, tá? Então, assim, a linha de defesa do Galo, assim, em números, não teve números ruins, né? Acho que a disposição tática ali, que realmente o Preciado acho que foi mal, né? Acho que foi o pior da linha de defesa ali, né? Acho que ele nem foi efetivamente, ele jogou de lateral, mas ele participou também de meia, né? Ponta e tal, não gostei muito da partida. O Maicon acho também que já foi melhor, errou muitos passes, né, dessa partida. O Vitor Hugo, destaque para mim do Atlético, do meio campo do Galo. Acho que o Vitor Hugo é um jogador que é agudo, é um jogador que tem a condução mais próxima do pé, né, principalmente o jogador canhoto tem muito isso, né, não sei se vocês já repararam, mas o jogador canhoto, ele tem muito essa questão da condução da bola mais próxima do pé. O Vitor Hugo, ele tem essa habilidade, essa facilidade de se desvencilhar dos adversários, fez uma jogadaça, quase que fez um gol fazendo fila na defesa do Bragantino. Sorte que o Juninho Capixaba, que é baita lateral, muito bom lateral, o Juninho Capixaba, fez uma grande partida ontem, na minha opinião, acabou tirando essa bola, né? Então o Vitor Hugo, para mim, fica como nos destaques do Galo. Renan Lodge também uma partida razoável, né? Nada demais na partida do Renan Lodge. E eu preciso de falar uma coisa aqui, antes de eu continuar essa análise. Não foi pênalti para mim, tá? Muita gente reclamando do pênalti, eu vi pessoas reclamando até de maneira assintosa nas redes sociais, como se o Atlético houvesse sido garfado. Não, mas foi piada, foi pênalti, um pênalti claríssimo. Cara, pra mim não foi pênalti. Eu sou atleticano, mas eu sou jornalista, né? Eu não posso chegar e falar com vocês aqui que o Galo foi garfado por causa do pênalti, porque não foi. Não foi. A incompetência foi do time, entendeu? Colocar a culpa no pênalti não foi. Pra mim não foi pênalti. Eu não vou colocar o lance aqui por causa dos direitos autorais e tudo, mas todo mundo já viu aí esses lances, né? Então esse lance do pênalti. O Renan Lodge, ele corta, ele deixa o pé, esbarra no zagueiro, o zagueiro fica ali com o pé plantado no chão, o zagueiro não estica o pé, ele não faz uma ação de derrubar o Lodge joga o pé contra o zagueiro, na minha opinião, e se joga no pênalti. Tanto que na entrevista depois do jogo, o Lodge falou, ali eu não tinha muito o que fazer, né? Eu senti ali um toque e tudo mais e caí, mas ele mesmo não ficou reclamando, porque é um jogador experiente, é um jogador de futebol europeu, é um jogador que na cultura do futebol europeu não é muito comum isso, ainda mais aos 53 do segundo tempo. Então o próprio Lodge admitiu e não ficou falando muito sobre isso, né? Então, na minha opinião, não foi pênalti em relação a esse lance. Tá? Na minha opinião, não foi pênalti. Então, assim, muita gente vai falar que foi tudo. Na minha opinião, não foi pênalti e isso não justifica a situação. Aí algumas pessoas colocam assim, mas se fosse no Arrascaeta, mas se fosse no Yuri Alberto, mas se fosse no Bruno Henrique, que naturalmente são equipes que historicamente são favorecidas pela arbitragem, teria sido marcado pênalti. Meu amigo, eu torço pro Galo. Eu não quero saber se eles vão dar esse pênalti lá pro Flamengo, não. Pra mim não foi pênalti. Não foi aqui, não foi pênalti no Rio, não foi pênalti em São Paulo, lá em Madrid também não foi pênalti, lá no Catar também não foi pênalti. Em nenhum lugar, pra mim, foi pênalti. E acabou, é minha opinião. Mas você pode achar que foi pênalti, entendeu? Então, não acho que foi pênalti. O Vitor Souza concorda, o Renato Santos falou que é pênalti estilo Arrascaeta, e o do Arrascaeta não foi marcado, né? Não foi marcado também, né? Deixa eu ver quem mais aqui. O Alexandre falou que foi pênalti demais. Pronto, falou, tudo bem. É uma questão de opinião, mas pra mim não foi pênalti. E se foi pênalti, não foi nada assintoso. O lance meramente ali de muita interpretação, não acho que nem dava VAR, pra ser sincero. O árbitro estava próximo do lance. Então, assim, na minha opinião, não teve uma interferência direta do juiz no resultado. O Bernardo, como eu falei, acho que não foi mal,
né? Mas também não foi tão bem. Foi um meia-direita, às vezes um lateral direito, porque marcou muito pelo lado direito ali, ficou muito. Foi quase um lateral direito o Bernard. Se você olha o mapa de calor do Bernard, do Alan Franco e do Preciado, é muito parecido. Eles ocuparam o mesmo espaço do gramado ali. Dudu, mal, fez absolutamente nada. E o Hulk, uma coisa ou outra tentou ali, mas também não acho que foi bem, não, tá? Pro segundo tempo entraram o Coelho, pra mim foi o melhor ali do Galo. O Reinier tentou bastante também, é um jogador interessante, ele sai da área, mas ele apesar dele ser alto, ele tem uma habilidade, ele tem uma proteção de corpo, né? Então, assim, acho que não foi tão mal, mas teve alguns minutos ali. Acho que o Reinier ele vai ganhando minutos importantes. O Cissé, cara, eu preciso falar do Cissé. O Cissé, ele é tipo um carrapato, bicho. Ele tem uma intensidade, por mais que ele tenha entrado somente alguns minutos, quer ver? O Cissé entrou com 88, né? Entrou no finalzinho ali, mas ele entra numa intensidade, numa vontade de jogar futebol, que muitas vezes, se esse jogador ele tá em campo, ele vai contagiar os outros jogadores. Fala assim, opa, olha a energia que esse caboclo tá aqui, vamos também, entendeu? Então acho que o Cissé é um cara que ele vai acontecer, ele vai virar, ele vai ser um volante e motorzinho desse time do Galo, em breve. Então assim, gostei da questão do Cissé. Gostei da entrada do Cissé. O Scarpa tentou o que tinha que tentar, escanteio de cá, escanteio de lá, cruza ali, nada demais. O Igor Gomes não fez uma grande partida, na minha opinião, mas também não compromete, assim. Então, assim, uma atuação xoxa do Galo. Uma atuação nota 6. Nota 6 não ganha jogos. Só se o outro time for muito mal. Não foi o caso de ontem contra a equipe do Bragantino, tá? E com isso, né? Com isso, a classificação. Sei que tá na segunda rodada ainda, né? Que ontem foi. Hoje tem um monte de jogos. Hoje tem Bahia e Fluminense, Vasco e Chapecoense, Cruzeiro e Curitiba, Atlético Paranaense e Corinthians. Ontem, só passando os resultados aqui. Flamengo empatou em casa com o Internacional. O Santos empatou em casa na Vila Belmiro com o São Paulo. Remo e Mirassol 2-2, um bom jogo lá no Mangueirão, com um lindo mosaico, inclusive. Por parte da torcida do Remo, 5-1 do Palmeiras no Vitória e 5-3 do Grêmio no Botafogo. Quem é atleticano, foi em 2017, se lembra de um específico 5-3 Galo e Botafogo, não lembra? Aquele jogo do Pelezares, o jogo que o Casares fez chover no Mineirão de 17 graus. Eu lembro, eu tava lá na torcida, um frio danado, e o Galo tava jogando tanto que eu tava sem camisa, rodando camisa, um jogaço desse 5-3, acabei lembrando aqui, e o hat-trick do Carlos Vinícius, hein? Que jogador, hein? Carlos Vinícius, o Atlético sondou, rodeou, e o Grêmio foi lá e contratou o jogador. Resultado, 22 jogos com o Grêmio, 20 gols e 2 assistências. O cara, ele tem uma participação por gol por jogo. Absurdo, Carlos Vinícius. Eu não sei quantos hat-tricks, se eu não me engano, já tem 2 ou 3 hat-tricks com a camisa do Grêmio. Absurdo. Então, um jogador aí extremamente letal, o Carlos Vinícius, né? E com isso, o Galo ficou lá na 13ª colocação, com um pontinho, início do campeonato ainda, né? Ainda pode cair nessa tabela aqui, mas, de qualquer forma, já começamos o campeonato mais ou menos igual ano passado. Como o nosso colega lembrou aí, o Befer Costa, eu acho, falou que em 23, 24, 25 e 26, o Galo tem duas partidas e não vence nenhuma das duas primeiras, né? Pois é. Dureza, viu?